levar a que o governo ponha barreiras à entrada de brinquedos, de tecidos, de confecções e de aparelhos eletrônicos que vêm da China. Mas, por enquanto, a China agora vai incorporar a Hong Kong, que é um baluarte do capitalismo, e isso vai pôr à prova a tese do Partido Comunista Chinês, a tese que é sintetizada na expressão uma sociedade e dois sistemas sociais, dois sistemas econômicos. Se vai ser possível, no mesmo Estado chinês, um desenvolvimento na China em que é dominada por uma ideologia comunista, que é a China continental, a grande China, e a Hong Kong capitalista, que é a galinha dos ovos de ouro, porque é ali que a China tem a grande praça onde a China realiza seus negócios financeiros e possibilita que muitos países tenham relações financeiras e comerciais e econômicas com ela. Bom, quanto ao capitalismo monopolista em nossa época, eu não tenho detalhes assim, porque seria um tema muito vasto para abordar. Eu realizei, me permito observar isso aqui, um trabalho no Instituto de Estudos Avançados da USP, como professor visitante dele, e que resultou numa pesquisa que está num artigo publicado no número 29 da revista Estudos Avançados, que se intitula exatamente Globalização, Tecnologia e Relações de Trabalho. Ali eu procuro focalizar um pouco as novas circunstâncias hoje do capital monopolista e as transformações tecnológicas e os efeitos que isso tem sobre as relações de trabalho. Principalmente esse tão falado fenômeno do desemprego estrutural. Nós temos mais 2 perguntas inscritas, tá? O Lúcio. Pode. Bom, eu sou mais a favor do debate do que da celebração, né? Então, acho que a ideia de trazer o Gorenda aqui foi debater, então vamos tentar debater com ele, embora não seja empreitada muito de bom senso aí, né? Dada a imensa capacidade teórica que ele tem. Eu diria que, de fato, numa perspectiva congruente com aquela adotada pelo que há de melhor no Marx e no Engels, é necessário não fugir da realidade, mas tentar compreendê-la até para trabalhar sobre ela. E, nesse sentido, eu acho que, para ser congruente, não pode, no final do século XX, falar ainda a China, os chineses, ignorando que ali você tem uma tremenda de uma exploração capitalista de classe, inclusive no momento em que, conforme já foi mencionado aqui, a classe operária tem sofrido derrotas imensas, né? Então, esse mesmo equívoco que eu considero que o Gorenda cometeu, boa parte da esquerda cometeu em relação à União Soviética, dizendo que aquilo era socialista, né? Quando boa parte também da esquerda, com base em leituras que eu considero muito boas do Marx, e atualizando o Marx, trazendo para a realidade contemporânea, já denunciava o caráter de classe daquela sociedade, né? A começar, inclusive, por lideranças que participaram do processo de tentativa de transformação socialista lá na Europa do Leste, numa perspectiva, inclusive, que ali seria o lugar de começo, né? Mas com uma estratégia internacionalista. De modo que esse é o primeiro ponto, quer dizer, continuar repetindo os mesmos equívocos, até esperar sair uma declaração carimbada de que a China não é socialista, a gente vai cair no mesmo erro que cometeu em relação, vai correr atrás, igual ocorreu em relação à União Soviética. Eu falo isso até com uma certa, não sei, talvez um pouco de arrogância, porque eu participava desde 82 de publicações aqui no Brasil que tinham seção
só dedicada a demonstrar que a União Soviética não era socialista. E, naquela época, boa parte da esquerda criticava, dizendo que aquilo era fora do lugar, que era papo da direita e tal. É só ver, por exemplo, a revista chamada Teoria e Política. Os 4, 5 primeiros números dela tinham uma seção voltada só para isso daí. Quer dizer, o debate estava posto, né? Estava posto em termos marxistas. Agora, obviamente, pegar o manifesto do Partido Comunista lá não vai dar conta de questões de estratégia política hoje, né? Agora, a questão é saber o seguinte, ponto 2, né? Se a partir das análises efetuadas pelo Marx em O Capital, é impensável uma situação daquilo que o Tversky chama de dupla proletarização, né? Você tem um processo de expropriação gigantesca de pequenos proprietários, médios proprietários, a concentração e centralização do capital em escala transnacional. E você tem, por outro lado, uma não proletarização no sentido em que o Marx aprendeu o proletariado concreto na época dele. Agora, a questão é saber se o instrumental teórico marxiano possibilita ou não dar conta do processo de transnacionalização e da crise do capitalismo hoje. Agora, o Marx, ponto 3, eu vou só até o 4, senão não acaba nunca, né? Ponto 3, o Marx, no Capital, em várias obras, incorporou, aliás, com uma antevisão muito grande, porque naquela época nem a Inglaterra tinha uma indústria capitalista tão desenvolvida assim, mesmo para padrões da primeira Revolução Industrial. O Marx incorporou, sim, teoricamente, a problemática da articulação da ciência às forças produtivas. Agora, foi até longe demais, dados os meios de pesquisa de que ele dispunha, que eram extremamente precários, e dada a escassez de material empírico. Quer dizer, eu viria o contrário, que é incrível a genialidade disso daí. Cabe aos contemporâneos pegar isso e tocar para frente, né? E não tentar, numa postura que eu não considero científica, achar que a ciência é um conhecimento não falível. Ela é falível, né? Agora é um conhecimento que avança. Uma outra coisa, e aí é o último ponto mesmo, o fato de o proletariado ser constituído como nacional, aliás, essa questão foi colocada, deixando uma das primeiras aqui, isso já é luta de classes. Quer dizer, o Estado capitalista, ele batalha dia e noite, ele é estruturado para isso, para nos constituir, pequenos burgueses, proletários, diabo 4, enquanto nacionais. Aliás, está tendo uma dificuldade muito grande de fazer isso nessa fase atual. Isso é um pepino, aliás, para o capitalismo e para o Estado capitalista também. Agora, cabe ao movimento operário se constituir enquanto internacional. Isso é uma questão de relação de força. Isso é uma questão de relação de força, quer dizer, um chamamento, uma conclamação proletária de todo mundo univos, eu acho que ela hoje está mais colocada do que nunca. Agora, ela por si só não garante que depois de amanhã, ou sei lá quando, a constituição do operariado em uma classe distinta para si, isso é um processo que passa por uma relação de força. Isso não é dado automaticamente. Então, das duas, uma, ou eu incorporo a dimensão política da Constituição, tá, do proletariado enquanto classe revolucionária, ou eu caio numa visão mecanicista. E aí eu vou pegar o pior do que eu posso pegar no Marx e criticar pelo mecanicismo eventualmente presente na obra dele não ter se realizado hoje, né? Eu prefiro pegar o que é de melhor na obra dele, né? Que é exatamente uma análise, uma tentativa de análise científica da realidade acoplada a uma tentativa prática de transformar o mundo. Eu não vejo como uma atividade dessa possa, a não ser que eu caia num racionalismo, num cientificismo extremo, ela possa ser despojada de qualquer cara daquilo que chama de utopia. Se utopia é ficar esperando o milênio, né, isso levar à passividade, obviamente eu seria a favor de eliminar qualquer carga de utopia, e acho que esse era mais ou menos o sentido que estava na obra do Marx. Se não, é supor que primeiro você vai ter de conhecer tudo cientificamente para depois transformar o real, mas aí o real já mudou. Né? Quer dizer, a ciência nunca vai ter, após talvez alguma religião venha a ter. Né? E, obviamente, várias apropriações do marxismo acabaram dando religiosidade a ele. Agora,
não acho que, nesse processo todo, não tenha havido ondas de internacionalismo. Houve, sim, que foram fundamentais. O diabo é quando vê o nacionalismo, mesmo fantasiado de comunismo. É quando, como é que é? Como Lenin dizia, quando se pinta o nacionalismo de vermelho. Aí a coisa engripa, né? Aí pode dar China, né? Pode dar stalinismo. Acho que a esquerda não fez a crítica do stalinismo ainda hoje. Porque tem todo um passado a se dar conta, mas eu acho meio, talvez, otimisticamente mais, que não só está havendo uma grande crise, que não é crise final do capitalismo, mas de que os desenvolvimentos marxistas foram retomados nesse fim de século. Eu acho que não estou vendo nenhuma grande teoria global da sociedade que esteja em condições, digamos, mais favoráveis do que os poucos avanços que têm sido feitos pelos teóricos de inspiração marxista, sem falar, nem vou falar nas outras práticas que vão implicar no análise de conjuntura que não cabe aqui fazer, mas eu só queria expressar, e não é nem debate, né, mas uma avaliação um pouco diferente. Quer dizer, eu acho que está havendo, mesmo em setores que foram arraiados da direita, até pouco tempo atrás, Paris, por exemplo, está havendo um renascimento, uma revitalização das análises marxistas, né? Inclusive com estudos empíricos muito interessantes, e que eu tenho a impressão que a tendência é elaborar uma nova agenda, né, de pesquisas, quanto mais ligadas à prática, melhor, e que tem ainda um bom potencial antes da gente dar por, digamos assim, superados alguns pontos centrais da análise marxista. Eu acho que para isso é fundamental, em primeiro lugar, distinguir aquilo que é a contribuição teórica do autor daquilo que é a estratégia política dele. Em segundo lugar, distinguir aquilo que são teses centrais que nucleiam o sistema teórico dele, falando só no plano teórico, daquilo que foram teses adequadas à análise do capitalismo da época dele. O capitalismo mudou, né, progrediu, até como fruto de uma correlação de força, aí como já foi colocado aqui, né? Em terceiro lugar, concordo plenamente, ver o que né, de fato, é inaproveitável na obra dele. Isso implica um certo parte-pris aí, não vejo como fazer isso muito neutramente, né? Isso implica um ponto de vista, e eu acho que esse ponto de vista é um ponto de vista comprometido politicamente. Ponto 1. Né? Ponto 2 é tocar o debate. Você quer fazer? O senhor colocou que a visão dos comunistas, pelo que Marx coloca, é influenciar, não controlar, eu agregaria não dominar, não impor. Com relação à crença que ele tinha no proletariado como... Eu vou colocar o sujeito revolucionário. Se isso estava relacionado com a produção de mais-valia. É isso que eu quero discutir, a mais-valia. E aí eu quero saber o seguinte, a grande dúvida que eu levanto é, a mais-valia continua sendo produzida hoje, mesmo que o proletariado, com essa reestruturação do capitalismo, do capitalismo, esteja diminuindo enquanto classe? Essa aqui é a questão. Porque se ela continua sendo produzida hoje, é em decorrência disso que o Marx colocou que ela seria o sujeito, ou agente revolucionário, por causa da produção dessa mais-valia, porque é isso que entrava em contradição e luta de classes com o seu opositor, que era a burguesia, que se apropriava. Então, essa é que eu queria que a gente conversasse um pouco, continua ou não continua sendo produzida a mais-valia? E quem produz e quem se apropria? E se é por essa causa de produzir que o proletariado é o... Fazer uma pergunta mesmo. Sobre prefácio à contribuição à crítica da economia política, abordam a questão que
enquanto não forem esgotadas as potencialidades de um determinado sistema social, de um modo de produção, não haveria lugar para a revolução. O capitalismo hoje continua desenvolvendo as forças produtivas. Se continua desenvolvendo as forças produtivas, em que medida isto